É isso aí, tudo pronto então para mais uma videoaula, agora na nossa playlist de microbiologia. Isso mesmo, a gente também trabalha a disciplina de microbiologia agrícola e é com esse material que a gente vai dar suporte para o seu aprendizado. Hoje a gente vai falar dos fatores ambientais que afetam os micro-organismos, um pouquinho da dinâmica da microbiota, especificamente no solo. Quem já fez a disciplina de bioquímica sabe, por exemplo, que todo o metabolismo dos micro-organismos é regido por enzimas, e enzimas têm ali uma determinada variação na velocidade de reação, por exemplo, quanto à temperatura. Então, como é que a temperatura do solo pode interferir na dinâmica, no funcionamento metabólico dos micro-organismos? Fora isso, tem a questão nutricional, umidade e diversos outros fatores que, uma vez combinados, criam situações boas ou situações ruins para o desenvolvimento dos micro-organismos. Mas é isso aí, vamos deixar de lorota e vamos começar a aula. O primeiro elemento, o primeiro fator que a gente vai falar é sobre a disponibilidade de nutrientes. Então, da mesma forma que a planta precisa de nutrientes, os micro-organismos também precisam, já que também são seres vivos. E o próprio solo em si é um meio em que tanto os micro-organismos quanto os nutrientes vão estar disponibilizados. Ora mais, ora menos, mas eles sempre estarão lá. E aí eu recordo aqui a questão, da importância da gente lembrar dos elementos, que compõem ali a base do composto orgânico. Deixa eu colocar nosso laser point aqui. E está aqui, o famoso CHOMPS. Para o vídeo aí, ver se você consegue lembrar o nome de cada um desses elementos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Considerando que esses dois aqui vão atuar bastante, nos esqueletos carbônicos ali formados por carboidratos, por lipídios, tá? Os demais vão entrar ali na composição de aminoácidos e de outros compostos, o fósforo, por exemplo, no próprio DNA. Então, como é que, por exemplo, uma bactéria vai se multiplicar? Ela precisa fazer cópias de DNA, então sem fósforo, sem chance. E uma vez recém-dividida, ocorre ali o fenômeno de crescimento da célula bacteriana, que vai depender de síntese proteica, que por sua vez depende de aminoácidos. E nós temos ali alguns aminoácidos que levam enxofre na composição. O nitrogênio não precisa nem falar, Então, a presença do nitrogênio nos aminoácidos também é praticamente uma constante. Então, como eu havia falado aqui, esses elementos aqui, esses três principais, é claro que tem outros, gente? A gente está falando da base química ali que vai garantir a geração dos compostos primários e depois a combinação desses para a formação dos demais compostos, tá? Eles vão participar da síntese de enzimas, tá? As enzimas têm ali uma apresentação estrutural semelhante à das proteínas, a própria estrutura do DNA. Se você pegar aí agora, parar um pouquinho o vídeo e buscar um nucleotídeo, que é a unidade formadora do DNA, você vai ver que ele tem uma pentose, que leva carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ver que tem um grupo fosfato, que leva fósforo, e vai ver que tem ali as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, como parte da estrutura do DNA. E aí aplica-se o mesmo conceito para o RNA, com somente fazendo uma ressalva de que sai a timina como base nitrogenada e entra a uracila. E é claro que a aula não tem esse foco, mas é também sempre bom lembrar que a pentose do DNA é a desoxirribose, enquanto que a do RNA é a ribose. Então, diferença nas pentoses aí também. E aí, composição da parede celular, a própria celulose, que é um polissacarídeo, ele é uma combinação de monossacarídeos que, por sua vez, leva carbono, hidrogênio e oxigênio na composição. Então, olha que interessante aí, quando eu falo da interação ou mesmo da necessidade dos nutrientes na composição dos micro-organismos. E à medida que os micro-organismos vão se nutrindo e vão se multiplicando, é claro que a atividade microbiana vai aumentando. E olha que interessante isso, à medida que a atividade microbiana aumenta, a decomposição da matéria orgânica também. Ora, é para isso, é justamente para isso que eles estão ali, para atuar na decomposição dessa matéria orgânica. Considerando um cenário agrícola, imagina ali que você tenha tirado a soja e que agora entra com o milho safrinha. Então será necessária a decomposição da palha da soja para que o material, uma vez mobilizado na folha de soja, nos talos, sejam disponibilizados aí para a nova cultura que seria o milho, que vem na sequência aí do seu esquema de produção. Sempre lembrando, que eu gosto sempre de lembrar sobre a questão da lignina, que é ali aquele composto que tem
baixa digestibilidade, então os próprios micro-organismos têm dificuldade de fazer a degradação da lignina, então alguns materiais não serão degradados, e aí nós teremos ali, né, a composição da matéria orgânica que vai aumentar a higroscopia ou capacidade de retenção de umidade do solo. Então sempre lembrar que substratos mais ricos em lignina são mais resistentes à decomposição. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho então agora da umidade. Então essa umidade aí a gente tem, né, que seria a quantidade de água disponível no solo, né? Essa umidade ela vai estar ligada diretamente à atividade biológica, e é claro microbiológica, porque aqui é interessante até parar um pouquinho a aula e relembrar alguns conceitos do trabalho da membrana plasmática. Sim, aquela que faz ali a delimitação da célula e que é responsável pelas trocas com o meio. Então é sempre bom lembrar que a membrana plasmática, para trabalhar bem, é interessante que tenha água dentro da célula e fora da célula. Eu vou até deixar um pouquinho ali os micro-organismos e lembrar da gente mesmo. Você pode lembrar que um organismo desidratado ele vai ter dificuldade de cumprir com o seu metabolismo. E se você olhar a nível celular, uma das grandes dificuldades seria essa, né? O transporte intermembrana. Então está ligada diretamente à atividade microbiológica. Outra coisa já seria na parte, né, química da coisa, que a água vai participar da difusão de nutrientes. Então, voltando ao trabalho da membrana, a membrana utiliza, né, do mecanismo de transporte, que é a difusão. E a difusão depende da solubilização dos materiais, dos elementos, das moléculas que serão trocadas de lado nesse transporte. Então, ora está dentro da célula, ora está fora da célula, graças à difusão de nutrientes. E um fator interessante é a manutenção da temperatura. Aqui eu costumo dizer sempre que a água tem um alto calor específico. A gente traz ali aquela informação que a gente pega lá da química e da física. E como é que a gente traz para a aplicabilidade da realidade da microbiologia agrícola? É que eu gosto muito de usar o termo de que a água demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Então isso vai dar uma certa estabilidade de temperatura no solo. Quando eu tenho ali a umidade disponibilizada no solo, imagine ali que o solo tende a se aquecer, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, a temperatura vai subindo, o solo tende a ir aquecendo devagarinho. À medida que ele tem maior exposição ao sol, essa temperatura vai subindo, mas essa temperatura sobe mais lentamente quando tem um pouco mais de umidade. E a partir das 2 da tarde, né, já começa a cair a temperatura então, e aquela água que está, melhor assim, no solo, ela vem se aquecendo em função da energia térmica que está sendo entregue a ela, só que agora, como diminui-se a entrega, ela começa também a diminuir a temperatura. E olha que interessante, ela vai avançar parte da noite ainda aquecido, porque lembra que eu falei agorinha, né? Demora a esquentar e demora a esfriar. Então, quando ela já estiver começando a esfriar, nós teremos já o retorno da energia térmica. Então, não é sobre aquecer ou esfriar, é sobre diminuir a amplitude entre as maiores e as menores temperaturas quando a água está presente. E isso dá aos micro-organismos uma estabilidade térmica que vai manter o ambiente dentro de parâmetros considerados ótimos para o desenvolvimento da microbiota. Próximo fator, temperatura. Então aí a gente tem, né, algumas classificações. É claro que a gente tem a maioria dos micro-organismos, ou boa parte deles ali, que vai funcionar bem em torno dos seus 20 ali a 40 graus, mas teremos alguns aí que vão além desses limites, tá? São ali seres, inclusive, considerados extremófilos, né, em relação à parte térmica, tudo bem? Então os psicrófilos seriam seres adaptados aí até temperaturas negativas, quando a gente tem aqui dentro da escala, ó, tá? Menos 10 graus até uns 20, né? No meio aqui os mesófilos, lembrando que meso vem do latim e meso significa meio, então seria ali a temperatura mediana. Os termófilos que vão até 70 graus, 60 a 70 graus, e aqui os hipertermófilos que vão além disso aí, inclusive temperaturas próximas a 90 graus. Aqui, só por curiosidade, nós temos ali os geysers norte-americanos, né, no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, naqueles parques nacionais, tem os geysers ali que lançam água de 70, 80, né, 90 graus Celsius,
e foram descobertas ali algumas bactérias naquela condição. Então é interessante a gente saber que a temperatura, sim, ela vai interferir na microbiota de solo, sugerindo que você tenha ali, para nós aqui, microbiologia agrícola, os nossos micro-organismos vão atuar muito nessa faixa de temperatura. E qualquer variação dentro dessa faixa vai interferir no metabolismo deles. Aquecer um pouquinho, eles trabalham mais rápido, diminuir um pouquinho, eles trabalham mais lento. E detalhe que se aquecer demais pode ocorrer desnaturação. Próximo fator, pH, ou potencial hidrogeniônico. A gente sabe que esse fator ele pode interferir também no metabolismo, já que o metabolismo dos seres vivos é conduzido por enzimas. E as enzimas, cada uma delas tem o seu potencial ótimo. Então, em relação ao comportamento do pH perante, o comportamento perante o pH do solo, nós teremos os seres vivos aí classificados como insensitivos, neutrófilos, acidófilos e basófilos. O próprio nome já sugere o comportamento de cada um deles. Insensitivos, eles são tolerantes a uma ampla faixa de pH, então é comum ali para esses seres que suas enzimas continuem estabilizadas mesmo em variações de pH que permeiem ali o ácido e o básico, o alcalino, Existem seres que não toleram acidez ou alcalinidade, então o pH ideal estaria ali perto de 7, Lembrando que o pH varia ali de 0 a 14, tendo em 7 a sua neutralidade. Já os acidófilos crescem melhor em condições de acidez e os basófilos em condições de alcalinidade. Então, só para a gente ter uma noção, vamos transpor aqui aquela seta que tem lá no nosso livro, que ele altera aqui, que ele ilustra aqui a alteração de pH de 3, que é um pH ácido, propício para bactérias que fazem fermentação láctica, que fazem oxidação do enxofre, e elevando esse pH, ou seja, caminhando para mais próximo da neutralidade. Temos ali o pH 4, que é interessante para bactérias que fazem decomposição, e lembrando que a decomposição resulta em amonificação, um dos primeiros processos ali para a ciclagem do nitrogênio no solo. E ainda, é claro, a parte da respiração do solo, que seria todo o complexo enzimático ligado à geração de energia nos micro-organismos. Um pouquinho mais próximo ali da neutralidade, então, pH 5,5, pH ideal ali para micro-organismos que atuam na nitrificação do solo, ou seja, a manutenção do nitrogênio no solo. Inclusive os próprios rizóbios, que seriam ali bactérias que fazem nodulação pela fixação biológica de nitrogênio, atuam bem nesse pH. E é interessante lembrar também que bactérias do gênero Streptomyces, que causam a sarna da batata, têm um pH ótimo também em torno de 5,5. Então, isso é interessante para o profissional da agricultura, profissional de agronomia, conhecer dentro dos setores onde ele escolheu trabalhar essas particularidades, tanto para micro-organismos que vão melhorar a interação do vegetal com o meio, tanto dos micro-organismos que vão prejudicar o desenvolvimento do vegetal no solo. Então, se você já escolheu a cultura com a qual você quer começar, com a qual você quer trabalhar, é interessante buscar essas informações, na verdade, informações diversificadas sobre essa cultura, desde adubação, cultivares que estão no mercado, doenças primárias, doenças secundárias, condições ideais de solo, enfim, informe-se sobre essa cultura. Na sequência, então, a atmosfera gasosa. Eu já disse também, a gente sempre repete que essa atmosfera que a gente está respirando agora, por exemplo, que protege o planeta, ela consegue fazer uma penetração no solo. E aí eu tenho a chamada atmosfera do solo, já que o solo é dividido na sua fração gasosa, líquida e sólida. Então, o ar vai estar dentro do solo. E isso vai garantir um ambiente aeróbico, um ambiente microaeróbico e um ambiente ainda anaeróbico. Tem a ver com diversos fatores, essa disponibilização de atmosfera no solo. Profundidade, a densidade do solo, já que densidade é um fator que varia com a compactação. Então, a parte da temperatura, lembra que o ar quente ele tende a ascender, a se elevar, já que ele perde densidade. Então, o solo muito quente tem dificuldade de segurar a atmosfera de solo dentro dele. Então, se eu estou falando aqui em seres aeróbicos, por exemplo, um solo muito aquecido, e aí seria um solo descoberto, sem água,
pode ter sua oxigenação, sua disponibilidade de atmosfera prejudicada. Então, no ambiente aeróbico, né, eu teria ali alta concentração de oxigênio, então é propícia para o metabolismo oxidativo, e aqui eu estou falando de decomposição, de transformação da matéria orgânica. No ambiente microaeróbico, nós teremos ali baixa concentração de oxigênio, e aí é ideal para seres microaerófilos, ou seja, adaptados a baixa quantidade de oxigênio, e ainda aqueles que são anaeróbicos facultativos. O que são seres anaeróbicos facultativos? São seres que tanto sobrevivem na presença do oxigênio, quanto na sua ausência ou na sua baixa oferta. Já o ambiente anaeróbico, sem oferta de oxigênio. Aqui seria propício, então, para bactérias anaeróbicas, né, para seres anaeróbicos, e que vão fazer a geração de energia, vão garantir o seu metabolismo a partir de processos como a fermentação. Boa parte dos seres que se desenvolvem nessa condição são anaeróbicos estritos, ou seja, se a quantidade de oxigênio for aumentada, o metabolismo fica comprometido. Tá acabando, Kanashiro? Tô cansado. Pera aí, tem só aqui mais 2 slides. Pressão hidrostática e salinidade é o penúltimo. Vamos lá. Primeiro vamos entrar aqui com os conceitos. O que seria pressão hidrostática e o que seria salinidade. Pressão hidrostática, pressão exercida pela água em determinado ambiente. Lembrando que um dos principais fatores, quando eu falo em pressão hidrostática, está mais ligado à questão de profundidade. E aí nós temos a salinidade, que seria a concentração de sais em solução. Então a pressão hidrostática ela vai ser percebida no ambiente e a salinidade vai exercer uma pressão, que é a pressão osmótica, que vai ser exercida sobre a membrana plasmática. Então tenta imaginar a movimentação de água nas células. Se você pegar um livro para estudar o que é osmose, pegar o conceito de osmose, você vai perceber que é o transporte de solvente, de um solvente, através de uma membrana semipermeável orientado pelo potencial hídrico negativo. Se eu traduzir isso para você, vai ficar da seguinte forma, que a água vai de onde tem mais água para onde tem menos água. Mas eu acredito que você vai entender melhor se a gente sempre considerar que a água vai sempre para o lado que tiver mais sal. Deixa um pouquinho a aula aqui de lado, vamos lembrar, por exemplo, daquele alface que você temperou lá na sua salada e você não comeu. O que aconteceu com esse alface? Ele murchou. Por que ele murchou? Porque a água que estava dentro da célula saiu da célula para o lado externo, onde tinha mais sal. Agora, considerando que os adubos, os elementos em solução tendem a mexer na concentração salina do solo, quanto mais salino for o solo, a tendência é que a água fique retida nele. Então, em algumas situações, a gente tem até a possibilidade de seca fisiológica para a planta. E para os micro-organismos, a possibilidade de desidratação. Então, a salinidade ela precisa estar também em equilíbrio, porque isso vai determinar o tipo de micro-organismo que vai conseguir sobreviver nessas condições. Já a parte de pressão, voltando lá na pressão, teríamos ali bactérias e micro-organismos de uma forma geral que suportam mais ou menos pressão. Imagine, por exemplo, que eu tenho ali bactérias que suportem pressões altas, quando elas são retiradas fora, por exemplo, da água. Vou pegar uma coluna d'água de 10, 15, de 30 metros de profundidade, e aí quanto maior a profundidade na água, essa pressão vai subir de forma linear. Então, se eu tenho uma bactéria que suporta altas pressões, existe a possibilidade de quando eu a trouxer para o nível zero, para o nível de superfície, existe a possibilidade dela não suportar. Da mesma forma que se eu expuser uma bactéria de superfície a altas pressões, existe também a possibilidade dela não suportar. Por isso, nos laboratórios existe um equipamento chamado de autoclave, que é utilizado para submeter as amostras a altas pressões. Nesse caso, são combinados nesse equipamento tanto a temperatura quanto a pressão, e isso vai promover a exposição de micro-organismos a pressões até então insuportáveis por eles. Mas quando eu tenho ali micro-organismos que suportam altas pressões, eu vou chamá-lo de barófilas. E micro-organismos que suportam alta salinidade são as
halófitas, ok? Então, barófilos são micro-organismos que suportam alta pressão, na exposição a meio com alta pressão, e as halófitas seriam ali as formas de vida que têm condições de suportar alta salinidade. Então, aquela hora, acabei não abrindo aqui, né, esse item aqui da salinidade, só falei, mas está ali, ó. A salinidade vai interferir na pressão osmótica. E o último slide, então, radiação solar. Então, é interessante a gente considerar, depois você vai pegar o livro lá, e a gente vai dar uma olhadinha nas chamadas radiações ionizantes. Seria ali ultravioleta, raios gama e assim por diante. Tudo isso vem na radiação, e esses raios especificamente, eles têm condições, eles têm possibilidade de provocar algumas variações nos processos de duplicação de DNA, na transcrição do RNA, e isso quer dizer então que existe a possibilidade de se provocar mutações. Em algumas situações, essa radiação pode inclusive matar o micro-organismo, correto? E aí eu posso até considerar, nesse caso, variações de temperatura somadas às radiações ionizantes. Então, quando eu tenho ali um solo descoberto, eu posso ter impacto, né? Que tipo de impacto? Impacto de morte de micro-organismos. A questão é que tipo de micro-organismo está morrendo. Então, se de repente eu estou fazendo gestão da microbiota de solo, quero aumentar a microbiota, eu preciso considerar que tanto micro-organismos nocivos quanto que promovem interação positiva com o processo produtivo podem morrer nessa situação. E aí é interessante eu conhecer quais são os micro-organismos pelos quais eu nutro esse interesse e promover um manejo de solo eficiente. É até importante, né, a gente frisar que, por exemplo, aplicações ali de fungos ou de micro-organismos utilizados no controle biológico teriam ali uma maior chance de sobrevivência se forem aplicados, se forem expostos ao meio em horário de menor incidência dos raios ultravioleta. Então, ou seja, nas primeiras horas da manhã ou no finzinho da tarde ali, quando esses raios já não têm uma incidência tão grande, tão presente, né, quanto ali nos horários mais quentes do dia. Então, acho que uma das melhores formas da gente se orientar em relação à oferta desses raios nocivos ao metabolismo dos micro-organismos, inclusive do humano, tá, gente? A gente pode fazer uma correlação de temperatura, sim, correto? Então, dessa forma, a gente encerra por aqui a aula de fatores ambientais que interferem no metabolismo dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que à medida do possível eu venho tentando respondê-los aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tem mais vídeo para sair, hein? Fica atento, fica atenta.